Fala pessoal, a gente sabe que o Capture possui inúmeras ferramentas que nos dão agilidade durante a construção de um projeto. Agora você sabia que se você aplicar cálculos matemáticos a essas ferramentas, você consegue obter resultados mais precisos com muito mais agilidade? Vamos ver como é que faz? Bom, aqui eu tenho uma seguinte situação, eu tenho uma estrutura e eu tenho um aparelho fixo a essa estrutura. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero duplicar uma quantidade de aparelhos, sendo que o último aparelho ele já fica em uma posição simétrica ao primeiro aparelho, e os outros aparelhos fiquem simétricos entre si. Eu poderia ativar a ferramenta duplicar, fazer uma duplicata aleatória, ou poderia vir aqui e fazer os clones manualmente e depois corrigir utilizando o espalhar individualmente, o alinhar, o transformar. Mas dessa forma, aplicando o cálculo matemático, já diretamente na ferramenta do duplicar, eu já consigo fazer isso de uma vez só, sem precisar aplicar 2 ou 3 ferramentas para conseguir o mesmo resultado. Então aqui eu preciso saber o seguinte, qual é a posição desse aparelho no projeto? Eu seleciono ele, venho aqui na propriedade de seleção, na posição em X, está me dizendo que ele está a menos 6 metros. Ou seja, do centro até a posição dele está me dando 6 metros. Consequentemente, quando eu fizer essa duplicata, o último aparelho, a simetria dele também vai me dar 6 metros. Então eu vou ter uma distância de 6 metros desse aparelho até o centro e 6 metros do centro até o último aparelho. Então eu vou ter uma distância total de 12 metros. Essa informação para mim é importante, esses 12 metros, essa distância de 12 metros. Então o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em duplicar. Aqui na duplicatas eu vou colocar a quantidade de duplicatas que eu quero colocar, eu vou colocar 7. E aqui no intervalo em X, eu vou aplicar a fórmula matemática. Então, qual que vai ser essa fórmula? Vai ser a distância total que eu tenho do ponto A ao ponto B, ou seja, a gente já viu que eu tenho 12 metros, então eu vou colocar 12 dividido pela quantidade de aparelhos que vai entrar. Então, eu vou colocar 7 aparelhos, então vai ser 12 dividido por 7. Aplico o clonar. E aqui, ó, todos os aparelhos já duplicaram. O último aparelho aqui, se eu olhar a posição dele, ó, 6 metros, e os outros aparelhos já estão simétricos entre si. E eu consigo aplicar essas fórmulas em diversas situações, seja clonando em rotação, quando eu estiver clonando em 2 eixos ao mesmo tempo, quando eu estiver deslocando o objeto. Então, além da ferramenta transformar, eu consigo também aplicar essas fórmulas no deslocamento dos objetos. Enfim, é uma série de situações onde eu consigo, de uma forma diferente, ter mais agilidade e precisão durante o processo de construção. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que essa dica ajude bastante vocês aí nos seus projetos do Capture. Até mais.